Analisaremos agora o item 11 da prova de Biologia do Enem de 2009. Diante de nós aqui temos o texto base em azul e em cor verde temos o enunciado da questão. E no slide seguinte nós temos as alternativas. Vamos começar pela leitura do texto base. Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 graus e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é acionada. Então, o texto já nos diz que a temperatura do nosso corpo varia entre 36 e 37 graus, o que pode se caracterizar como uma pequena oscilação. Os animais que possuem essa constância da temperatura, chamamos de homeotérmicos ou endotérmicos, ou ainda mais coloquialmente falando, animais de sangue quente. O ser humano se inclui nesse grupo. Há dois grupos de animais que estão incluídos entre os animais endotérmicos, os mamíferos e as aves. Nós temos aqui uma outra informação importante, que quando estamos num dia de muito calor ou diante de atividade física intensa, são necessários mecanismos de controle fisiológico dessa temperatura, porque ela poderá se elevar e vir a comprometer as funções do corpo. Então, vamos ao enunciado. Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema. Então, vamos ver o que diz o enunciado sobre essa questão. A alternativa A. Então, o enunciado nos pergunta sobre o sistema responsável pela regulação da temperatura. Aí ele diz na letra A: digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos. O sistema digestório produz enzimas, sim, que quebram alimentos calóricos, mas isso não é o que regula ele não é o sistema que regula a temperatura. Ele é o sistema responsável pela digestão e não pela regulação da temperatura. B. Imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a condução de calor. O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo, não pela regulação da temperatura corporal. Letra C. Nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. Quando há uma tendência do nosso corpo a se aquecer, passando daquela temperatura entre 36 e 37 graus, o organismo promove a sudorese, que é a produção de suor. Na medida em que esse suor se evapora, a temperatura do corpo permanece constante. Se o suor não evaporar, não terá efeito sobre a temperatura do corpo, mas na medida em que houver uma evaporação, haverá manutenção da temperatura. Quem é que detecta essa elevação de temperatura e promove ou estimula ou informa ao sistema que ele precisa produzir suor? É o sistema nervoso. Portanto, essa é a alternativa correta. O sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação da água. A perda de calor só ocorre se houver a evaporação da água presente no suor. E o suor é formado basicamente por água. A letra D, apenas vamos olhar aqui o que temos na letra D. Sistema reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa. O sistema reprodutor, ele trabalha responsável pela reprodução. Ele produz alguns hormônios, mas esses hormônios não têm o papel de regulação da temperatura corporal. Portanto, não é o caso. Regulação da temperatura durante a menopausa significa o final do período
fértil da mulher. Então, se o sistema conseguisse reprodutor conseguisse produzir hormônios que regulassem a temperatura só nesse período aí, não seria o caso da vida do indivíduo como um todo. Então, não é o caso. Vamos à letra E. O sistema endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos. O sistema endócrino é responsável pela fabricação ou produção, síntese de hormônios, não de anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelo sistema imunológico. A variação do diâmetro dos vasos periféricos é importante para o controle da temperatura, porque se há uma dilatação dos vasos periféricos, que estão mais próximos à pele, então também há mais perda de calor por irradiação. Ou então, se porventura nós estivermos no frio, para evitar essa perda de calor, esses vasos se contraem. Mas não é o sistema endócrino que é responsável, como diz o texto, endócrino, pois fabrica anticorpos. Não são os anticorpos que vão defender o organismo contra a elevação de temperatura, mas sim contra antígenos, substâncias ou micro-organismos que venham a invadir o nosso corpo. Portanto, a alternativa correta é a letra C, pois o sistema nervoso é quem promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio da evaporação da água. E aqui eu encerro essa videoaula.